Olá, turminha. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula prática. Hoje eu quero estar mostrando para vocês, turma, de forma simples, descomplicada, a questão da instalação da nossa memória RAM, tá bom? Hoje vamos aprender como instalar a memória RAM e demonstrar também na prática, assim como a gente viu ontem na aula teórica, como eu coloco esses módulos de memória para conseguir com que elas trabalhem em Dual Channel. Vamos lá? Então, turma, veja só, a nossa bancada está montada aqui em cima da mesa, certo? Como de costume. Tem aqui minha placa-mãe e também a minha fonte de alimentação, ou seja, eu praticamente coloquei aqui o computador fora do gabinete. O único componente que está faltando aqui é o nosso HD, tá? Então agora, olha só, eu tenho aqui em mãos esses módulos de memória, certo? Essas aqui são as nossas memórias RAMs, que falamos tanto dela ontem, que serve como mesa de trabalho para o processador. Esse módulo de memória RAM aqui, ele é uma memória do tipo DDR2. André, como você sabe que é DDR2 mesmo? Lembra da dica de ontem? Eu olho aqui, ó, tá aproximando para vocês, bem no meio do slot. Eu vou ter essa informação aqui, a voltagem, ó, 1,8, tá ok? Tá bem pequeno aqui, não sei se vai dar de vocês verem, mas a voltagem com que ela trabalha é 1,8. Ou seja, se eu quiser com que essas memórias trabalhem em Dual Channel, eu tenho aqui dois pares verde e dois pares laranja. Eu simplesmente vou pegar esse módulo de memória aqui, ó, e colocar ou nos dois pares verde ou nos dois pares laranja. Certo? Ó, coloquei um módulo, um pente de memória e coloquei aqui o outro, ó. Simples assim, minhas memórias vão estar trabalhando em Dual Channel, certo? E se eu colocar, por exemplo, uma no módulo laranja e outra no módulo verde, né? Assim como já está, ou seja, troquei. Vai continuar funcionando normalmente, só que elas não vão trabalhar com Dual Channel, certo? Elas vão trabalhar aqui de uma forma singular, normal, certo? Ou seja, a gente não vai ter aquela largura do barramento de dados, né? Ou seja, o dobro da largura ali do nosso barramento de dados, de 64 bits para 128 bits. Tá ok, turma? Então agora aqui, ó, eu simplesmente vou ligar minha fonte aqui atrás e vou dar o start aqui com a chave Phillips, ó. Certo? Dá o start aqui com a chave. Agora observe o seguinte. Pode observar que o nosso computador vai dar imagem, certinho? No caso eu liguei ela aqui sem estar em Dual Channel. Ok, turminha? Tranquilo, sossegado. Então, turma, a instalação de memória ela é bem simples. Agora, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Observe aqui na placa-mãe que eu tirei os módulos de memória, ok? Não tenho mais os pentes de memória aqui. E agora eu vou ligar, dar o start nessa máquina sem os pentes de memória, tá ok? Vamos observar o que vai acontecer? Então eu vou vir aqui, ó, e vou dar o start. Ela vai ligar, o cooler vai girar? Vai, mas agora olha só para o nosso monitor de vídeo. Ele não vai aparecer nada na tela. Por quê? Porque se eu não tenho memória RAM, onde que as informações serão carregadas? Não tem. Não é verdade, turma? Então,
Uma outra dica que eu quero dar aqui para vocês é... Lembra quando a gente montou o painel frontal? Que tinha um componente lá chamado speaker, que é o alto-falante. Como nessa máquina eu não tenho o speaker, então eu não estou conseguindo ouvir aqui determinados sons, tá ok? Mas se tivesse o speaker conectado aqui nessa máquina, vocês iriam observar que ela ia fazer bips longos e espaçados, certo? Uns bips bem longos mesmo. Eu posso dizer que é algo semelhante quando você aperta aí várias teclas do seu computador ao mesmo tempo. Já viu que sai um bip assim bem longo? Então, normalmente, quando uma memória RAM, certo? Ela não está num perfeito estado, ou seja, ela não está em perfeito estado de funcionamento, ela apresenta bips longos espaçados, assim como falta de imagem, tá ok? Tela azul, travamentos constantes, tudo isso é sinal de quê? De uma memória RAM defeituosa, tá ok, turma? Então essa foi a nossa dica de hoje aqui sobre memória RAM. Qualquer dúvida estamos aí à disposição, ok?